Você já teve aquela sensação incômoda, quase como um arrepio na espinha, de que certas pessoas parecem ter sido colocadas no seu caminho com um propósito muito específico: testar cada grama da sua paciência? Talvez um colega de trabalho que drena a energia da sala, um amigo que só aparece quando precisa de algo, ou até mesmo um familiar cuja negatividade parece uma nuvem de chuva constante sobre a sua cabeça. É fácil cair na armadilha do ressentimento, da raiva ou da frustração. É fácil perguntar ao universo: por que eu? Por que essa pessoa na minha vida? Passamos muito tempo tentando entender, consertar ou mudar essas pessoas, investindo uma energia preciosa em uma batalha que, na maioria das vezes, já está perdida antes mesmo de começar. Lutamos, argumentamos, nos desgastamos, e no fim do dia, nos sentimos exaustos e incompreendidos. Mas e se eu te dissesse que a nossa perspectiva está equivocada? E se o propósito dessas pessoas não for nos atormentar, mas sim nos ensinar? E se a lição mais valiosa que elas nos oferecem não é sobre elas, mas sobre nós mesmos? Hoje, vamos mergulhar em uma das verdades mais libertadoras e poderosas que a sabedoria antiga, especialmente o estoicismo, nos oferece. Algumas pessoas só vêm para ensinar como não ser. Elas são como espelhos invertidos, refletindo os comportamentos, as atitudes e os traços de caráter que nós, em nossa jornada de crescimento e maturidade, devemos ativamente evitar. Elas são os nossos professores involuntários, os nossos mestres do contraste. Através delas, vemos com clareza o tipo de pessoa que não queremos nos tornar. E ao entender isso, transformamos o veneno em remédio, a frustração em sabedoria e a dor em força. Esta não é uma jornada sobre apontar dedos ou julgar os outros. É uma jornada para dentro. É sobre usar as experiências mais desafiadoras com os outros como um catalisador para nossa própria evolução. Está pronto para transformar os maiores desafios de relacionamento em suas maiores fontes de crescimento pessoal? Se você está em busca de mais resiliência, inteligência emocional e uma paz interior que não depende das circunstâncias externas, este conteúdo foi feito para você. Então, já deixe o seu like e se inscreva no canal, porque hoje vamos decodificar juntos uma das lições mais profundas da vida e fortalecer a nossa cidadela interior. O espelho invertido, reconhecendo os professores involuntários. A primeira vez que me deparei com essa ideia, foi um momento de clareza profunda. Eu estava lidando com uma situação particularmente difícil com uma pessoa que parecia se deleitar com o drama e a negatividade. Cada interação era um campo minado emocional. Eu me sentia constantemente na defensiva, ansioso, e o pior de tudo, sentia que a minha própria energia estava sendo sugada. Minha reação inicial foi a de sempre: tentar argumentar, mostrar um outro ponto de vista, tentar salvar a situação. Mas nada funcionava. Era como tentar encher um balde furado. Foi então que, em um momento de exaustão, uma pergunta diferente surgiu na minha mente: o que essa experiência está me ensinando sobre mim? E a resposta veio como um raio. Estava me ensinando sobre a importância da paz. Estava me ensinando o valor de uma comunicação calma e ponderada. Estava me mostrando, em cores vivas e gritantes, o tipo de energia que eu não queria carregar comigo e, mais importante, o tipo de pessoa que eu não queria ser. Aquela pessoa não era um inimigo, era um professor disfarçado. Um professor do não. Esses professores involuntários aparecem em nossas vidas de várias formas. Eles não são necessariamente pessoas más no sentido clássico da palavra. Muitas vezes, são pessoas que estão, elas mesmas, lidando com suas próprias dores, inseguranças e traumas de maneiras disfuncionais. O comportamento delas é um sintoma, não a causa raiz. Mas para nós, que estamos do outro lado da interação, o comportamento delas serve como um poderoso contraste. Pense nisso como um artista aprendendo sobre a luz ao estudar as sombras. É a escuridão que define a forma e a intensidade da luz. Da mesma forma, é ao observar a impaciência que entendemos a virtude da paciência. É ao testemunhar a desonestidade que valorizamos a integridade. É ao sentir o peso da negatividade que aprendemos a cultivar ativamente a gratidão e o otimismo. Reconhecer esses professores é o primeiro passo para a libertação. Requer que mudemos nossa pergunta fundamental. Em vez de por que essa pessoa é assim comigo, começamos a perguntar o que o comportamento dessa pessoa está me revelando sobre os valores que eu quero cultivar em mim mesmo. Essa simples mudança de perspectiva tira o poder da outra pessoa e o devolve para onde ele sempre pertenceu, para as nossas mãos. Deixamos de ser vítimas das circunstâncias e nos tornamos estudantes ativos da vida. O filósofo estoico Epíteto nos lembra que não são os eventos que nos perturbam, mas o nosso julgamento sobre eles.
Quando alguém age de forma tóxica, o evento é o comportamento deles. A nossa perturbação vem do nosso julgamento: isso é injusto, ele não deveria fazer isso arruinou meu dia. Ao aplicar a lente do professor involuntário, nós mudamos o julgamento. O novo julgamento se torna: esta é uma oportunidade para eu praticar a paciência. Esta é uma demonstração clara do tipo de comportamento que drena a vida e que eu escolho não emular. Esta é uma lição. E, de repente, o poder perturbador do evento diminui drasticamente. A lição estoica do controle, focando no nosso próprio jardim. Nenhum sistema de pensamento aborda essa dinâmica de forma tão direta e prática quanto o estoicismo. O pilar central da filosofia estoica, a dicotomia do controle, é a ferramenta definitiva para lidar com os nossos professores involuntários. A ideia é simples, mas profundamente transformadora. Algumas coisas na vida estão sob nosso controle, e outras não. O que não está sob nosso controle? As opiniões dos outros, suas ações, suas palavras, suas emoções, seu passado, seu nível de consciência. Tentar mudar ou controlar qualquer uma dessas coisas é, segundo os estoicos, uma receita para a frustração, a ansiedade e o sofrimento. É a definição da insanidade. O que está sob nosso controle? Nossos próprios pensamentos, nossos julgamentos, nossas reações, nossas escolhas, nossa integridade, as ações que tomamos. É aqui, e somente aqui, que reside nossa verdadeira agência e nosso poder. Quando uma pessoa difícil entra em nossa vida, ela opera inteiramente no campo das coisas que não podemos controlar. Não podemos forçá-la a ser mais positiva. Não podemos obrigá-la a ser honesta. Não podemos, através da nossa força de vontade, curar suas inseguranças. Toda a energia que gastamos tentando fazer isso é energia desperdiçada. O estoico, então, não se pergunta como posso mudar essa pessoa. Ele se pergunta, dado o comportamento incontrolável desta pessoa, como posso usar o meu poder de controle, minhas reações e julgamentos, para agir com virtude e manter minha paz interior. A questão muda de externa para interna. A arena da batalha sai do mundo e entra na nossa própria mente. Marco Aurélio, o imperador filósofo, tinha um exercício matinal que ilustra isso perfeitamente. Ele escrevia em suas meditações algo como: hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e rudes. Elas são assim por sua ignorância do que é bom e mal. Mas eu, que compreendi a natureza do bem e a natureza do mal, e a natureza do próprio ofensor, que ele é meu parente, não de sangue, mas de mente e de uma porção do divino, não posso ser ferido por nenhum deles. Pois ninguém pode me envolver no que é vergonhoso. Nem posso sentir raiva de meu parente ou odiá-lo. Nascemos para a cooperação, como os pés, as mãos, os olhos. Agir uns contra os outros é, portanto, contrário à natureza. E sentir raiva e dar as costas a tais pessoas é agir contra elas. Veja a profundidade disso. Ele não estava sendo ingênuo. Ele esperava encontrar pessoas difíceis. Ele se preparava para isso. Mas a sua preparação não era carregar uma armadura de raiva ou um escudo de cinismo. Sua preparação era interna. Era lembrar-se de 3 coisas. 1. O comportamento deles vem da ignorância, não da maldade pura. Isso gera compaixão em vez de ódio. 2. Ninguém pode forçá-lo a agir sem virtude. Seu caráter é sua fortaleza inexpugnável. 3. Somos todos parte de um todo maior, e agir com raiva e ressentimento é prejudicar a si mesmo e ir contra a natureza. Quando o professor involuntário aparece, ele nos oferece uma oportunidade de ouro para praticar as virtudes estoicas. A pessoa impaciente nos dá a chance de praticar a paciência. O mentiroso nos dá a chance de praticar a honestidade. O manipulador nos dá a chance de praticar a clareza e a firmeza. O crítico nos dá a chance de praticar a autovalidação e a resiliência. Cada interação negativa se torna um treino para nossa alma. O ginásio do caráter não é um lugar tranquilo e sereno, é o mundo real, com pessoas reais e desafiadoras. Decodificando os padrões, os arquétipos dos professores e suas lições. Para tornar isso ainda mais prático, vamos identificar alguns dos arquétipos mais comuns de professores involuntários que encontramos. Ao reconhecer o padrão, podemos identificar a lição com mais clareza e saber como agir. 1. O arquétipo da vítima eterna. Item como ele se parece, esta é a pessoa para quem nada nunca dá certo, e a culpa nunca é dela. O chefe é um tirano, o clima arruinou seus planos, o governo é corrupto, os amigos são ingratos. A vida é uma conspiração constante contra sua felicidade.
Eles se banham em autopiedade e usam suas histórias de sofrimento para ganhar simpatia e evitar responsabilidades. Item armadilha. É fácil ser sugado para o seu vórtice de negatividade. Você pode se sentir compelido a salvá-los, a oferecer soluções infinitas, que eles prontamente rejeitarão com um sim, mas, ou a sentir pena deles. Você acaba se tornando um terapeuta não remunerado e emocionalmente esgotado. Item a lição que ele ensina. Ele nos ensina, pelo contraste, a importância radical da responsabilidade pessoal e da agência. A vítima eterna nos mostra o quão paralisante e impotente é a mentalidade de que somos meros passageiros no barco da vida. A lição é: assuma o controle do seu leme. Você não pode controlar o vento ou as ondas, mas pode ajustar suas velas. Ser responsável não é sobre culpa, é sobre poder. É sobre reconhecer que suas reações, escolhas e atitudes são suas para moldar. Item o antídoto estoico: empatia, não simpatia. Reconheça a dor deles. Eu entendo que isso deve ser frustrante, sem assumi-la como sua. Estabeleça limites claros. Não ofereça soluções a menos que sejam pedidas. Em vez disso, você pode fazer perguntas que incentivem a agência, como: o que você acha que poderia fazer a respeito? Acima de tudo, modele o comportamento oposto. Fale sobre suas próprias dificuldades em termos de desafios superados e lições aprendidas, não de injustiças sofridas. 2. O arquétipo do crítico incessante. Item como ele se parece, nada nunca está bom o suficiente para essa pessoa. Eles têm um talento especial para encontrar a única falha em um trabalho de outra forma perfeito. Seja o seu trabalho, sua roupa, suas escolhas de vida ou a maneira como você corta a grama, eles terão uma sugestão construtiva que soa muito mais como uma crítica cortante. Eles se escondem atrás da máscara de serem apenas honestos ou quererem o seu melhor. Item armadilha: começar a duvidar de si mesmo. A exposição constante à crítica pode erodir a autoconfiança mais sólida. Você pode se ver tentando desesperadamente ganhar a aprovação deles, mudando seu comportamento para se adequar aos padrões impossíveis deles, ou se tornando defensivo e raivoso. Item a lição que ele ensina. Ele nos ensina a diferença vital entre validação interna e validação externa. O crítico nos mostra o perigo de terceirizar nossa autoestima. A lição é que o único selo de aprovação que realmente importa é o seu. Ele nos força a construir uma base de autovalorização tão sólida que as flechas da crítica externa simplesmente ricocheteiam. Ele nos ensina a sermos nosso próprio juiz, justo e compassivo. Item o antídoto estoico: filtre o feedback. Pergunte a si mesmo: há algo de útil aqui, ou isso é apenas o reflexo da negatividade da outra pessoa? Se houver algo útil, agradeça, extraia a lição e descarte o resto. Se não houver nada de útil, simplesmente não se envolva. Um sorriso e um obrigado pela sua perspectiva, vou pensar nisso, podem encerrar a conversa sem criar um conflito. Lembre-se do que Epíteto dizia: se alguém fala mal de você, ele está apenas relatando sua própria impressão. A verdade sobre seu caráter não é afetada pela opinião dele. 3. O arquétipo do manipulador emocional, o mestre dos fantoches. Item como ele se parece, este é sutil e perigoso. O manipulador usa a culpa, o elogio calculado, a chantagem emocional e a distorção da realidade, gaslighting, para conseguir o que quer. Eles fazem você se sentir em dívida, culpado por dizer não, ou louco por questionar suas intenções. As frases favoritas incluem: depois de tudo que eu fiz por você, eu só estava brincando, você é muito sensível, ou pensei que você se importasse comigo. Item armadilha: perder o senso da sua própria realidade e de suas próprias necessidades. Você começa a andar em ovos, constantemente tentando antecipar o humor deles e evitar o próximo gatilho emocional. Seus limites se tornam borrados e, eventualmente, inexistentes. Item a lição que ele ensina. Ele é o professor mais rigoroso sobre a necessidade de limites claros e comunicação assertiva. O manipulador expõe cada centímetro de fronteira fraca que você possui. A lição é que não é uma frase completa. Você não precisa se justificar, se desculpar ou se explicar por proteger seu tempo, sua energia e sua saúde mental. Ele te ensina que o amor e o respeito genuínos não vêm com condições ou cordas amarradas. Item o antídoto estoico: clareza e firmeza. Use mensagens eu para expressar seus sentimentos e necessidades sem acusar. Eu não me sinto confortável fazendo isso, em vez de você está me pressionando. Não se deixe arrastar para debates circulares ou jogos de culpa. Repita seu limite como um disco quebrado, se necessário. Eu entendo sua decepção, mas minha resposta ainda é não. Confie na sua intuição.
Se algo parece errado, provavelmente está. O desconforto que você sente ao estabelecer um limite é temporário. O alívio e o respeito próprio que vem depois são duradouros. 4. O arquétipo do narcisista, o sol do próprio universo. Item como ele se parece, o mundo gira em torno dele. As conversas são sempre sobre suas conquistas, seus problemas, suas opiniões. Eles têm pouca ou nenhuma empatia genuína pelas experiências dos outros, a menos que possam usar essas experiências para se refletir de volta para si mesmos. Eles anseiam por admiração e têm um senso inflado de direito. Item armadilha, sentir-se invisível e sem importância. Em uma relação com um narcisista, você é um ator coadjuvante no filme da vida dele. Suas necessidades e sentimentos são consistentemente minimizados ou ignorados. Você pode começar a acreditar que seu papel é apenas servir de plateia para o show deles. Item a lição que ele ensina. Ele nos ensina sobre a beleza da reciprocidade, da empatia genuína e da humildade. Ao experimentar a completa ausência dessas qualidades, aprendemos a valorizá-las imensamente em nós mesmos e nos outros. A lição é que relacionamentos saudáveis são uma via de mão dupla, uma dança de dar e receber. O narcisista, com seu monólogo interminável, nos mostra o valor de um diálogo verdadeiro, onde ouvir é tão importante quanto falar. Item o antídoto estoico, desapego. Entenda que você nunca será o centro do universo deles, e isso não é um reflexo do seu valor. Não espere que eles mudem. Limite sua exposição e invista sua energia em relacionamentos que sejam mutuamente nutritivos. Pratique a pedra cinzenta, Greyrock Method, tornando-se tão desinteressante quanto uma pedra cinzenta para eles. Não dê a eles o suprimento de admiração ou reação emocional que eles anseiam. Foque em cultivar sua própria vida, seus próprios interesses e suas próprias amizades. A alquimia da dor, transformando o chumbo da frustração em ouro da sabedoria. Reconhecer os arquétipos é uma coisa. Mas como, na prática, realizamos essa transmutação? Como pegamos a experiência bruta e dolorosa de uma interação negativa e a transformamos em sabedoria genuína? Este é um processo alquímico, um processo de 4 etapas. Etapa 1, o distanciamento, a visão do alto. Quando estamos no meio de uma interação frustrante, nosso sistema límbico, a parte emocional do cérebro, está em chamas. Estamos no modo de luta, fuga ou congelamento. Tentar encontrar uma lição nesse estado é impossível. O primeiro passo é criar espaço. Fisicamente, isso pode significar sair da sala, encerrar a conversa educadamente ou simplesmente ficar em silêncio e respirar fundo. Mentalmente, é praticar o que os estoicos chamam de a visão do alto. Imagine-se flutuando para fora do seu corpo, olhando a cena de cima, como um observador neutro. Veja as duas pessoas, você e o outro, como pequenos atores em um vasto palco. Essa mudança de perspectiva diminui a intensidade emocional e permite que seu cérebro racional volte a funcionar. Etapa 2, a interrogação, a extração da lição. Uma vez que você tenha criado alguma distância, é hora de se tornar um detetive da sua própria experiência. Pegue um diário ou apenas reserve um tempo para uma reflexão silenciosa. Faça a si mesmo as perguntas certas. Não porque ele fez isso comigo, mas sim. Item o que exatamente me incomodou nessa interação. Seja específico. Foi o tom de voz? As palavras? A sensação de ser desrespeitado? Item qual valor meu foi desafiado ou violado aqui? Meu valor de honestidade? De respeito? De paz? Item qual limite meu, se algum, eu falhei em estabelecer ou defender? Item o comportamento dessa pessoa reflete algo que eu temo em mim mesmo ou que eu ativamente rejeito? Item qual é a qualidade oposta ao comportamento que observei, e como posso cultivá-la mais em minha vida? Este é o coração do processo. É aqui que o minério bruto da experiência é quebrado para encontrar os veios de ouro da sabedoria. Etapa 3, o perdão, a libertação da carga. Muitas pessoas confundem perdão com reconciliação ou com a aprovação do comportamento do outro. Não é nada disso. O perdão, neste contexto, é um ato puramente egoísta, no melhor sentido da palavra. É sobre você. Reter a raiva e o ressentimento é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. É um fardo pesado que só você carrega. Perdoar é decidir soltar esse fardo. É reconhecer que o comportamento da outra pessoa vem de seu próprio lugar de dor, ignorância ou limitação, e que manter a raiva não muda o passado e apenas envenena o seu presente. Perdoar não significa que você precisa confiar na pessoa novamente ou mesmo manter um relacionamento com ela. Significa que você libera a carga emocional associada a ela,
liberando a si mesmo para seguir em frente. Etapa 4. A integração, a aplicação da sabedoria. Uma lição só é verdadeiramente aprendida quando muda nosso comportamento futuro. A etapa final é pegar a sabedoria que você extraiu e integrá-la em sua vida. Item: se a lição foi sobre limites, o que você fará de diferente na próxima vez que uma situação semelhante ocorrer? Como você comunicará seu limite de forma mais clara e firme? Item: se a lição foi sobre autovalidação, como você pode começar a praticar o reconhecimento de suas próprias qualidades e conquistas, em vez de buscar a aprovação externa? Item: se a lição foi sobre paciência, que práticas de mindfulness ou respiração você pode incorporar em seu dia para cultivar essa virtude? A integração transforma uma experiência dolorosa em um ponto de virada. O professor involuntário cumpriu seu papel. Você pegou o presente que ele, sem saber, lhe ofereceu, e o usou para se tornar uma versão mais forte, mais sábia e mais resiliente de si mesmo. Conclusão: a gratidão inesperada. Pode parecer estranho, até mesmo radical, chegar a um ponto em que você sente uma espécie de gratidão por essas pessoas difíceis. Não uma gratidão pelo sofrimento que elas podem ter causado, mas uma gratidão pela clareza que elas trouxeram. Elas são a lixa que alisa nossas arestas ásperas. São o peso que fortalece nossos músculos emocionais. Elas são o contraste escuro que nos faz apreciar ainda mais a luz das relações saudáveis, da integridade, da bondade e da paz. Olhar para trás, para as pessoas que mais me desafiaram, hoje eu consigo ver com clareza. A pessoa arrogante me ensinou sobre a humildade. A pessoa controladora me ensinou sobre a liberdade. A pessoa desonesta me ensinou o valor inestimável da minha própria integridade. Elas me mostraram exatamente o caminho que eu não queria seguir, e ao fazer isso, iluminaram o caminho que eu queria. A jornada de amadurecimento não é sobre criar uma vida livre de pessoas difíceis. Isso é impossível. A jornada é sobre construir uma fortaleza interior tão robusta, uma mente tão bem treinada e um coração tão sábio, que quando essas pessoas aparecem, elas não encontram uma vítima frágil, mas um estudante preparado. Elas não conseguem perturbar sua paz, porque sua paz não é mais negociável. Então, da próxima vez que você se deparar com um desses professores, respire fundo. Lembre-se do espelho invertido. Lembre-se da dicotomia do controle. Pergunte a si mesmo: qual é a lição aqui? Quem eu escolho ser em resposta a isso? Você descobrirá que o maior poder que existe não é o poder de mudar os outros, mas o poder de usar cada experiência, boa ou ruim, para se moldar na pessoa que você aspira a ser. E essa, meu amigo, é a verdadeira sabedoria. O que você pensa sobre isso? Qual foi o professor involuntário mais importante da sua vida e que lição valiosa ele te ensinou? Compartilhe sua história nos comentários. Vamos aprender uns com os outros e fortalecer nossa comunidade nesta jornada de crescimento. A sua.